Aleluia. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ali em Atos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1, Atos capítulo 10. Se você não tiver Bíblia, você pode acompanhar aqui. A palavra de Deus diz assim, Atos capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorável diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava, com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção.
posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, e de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviram falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com ele alguns dias. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã, reunidos no teu nome, para ouvirmos a tua voz. Obrigado, Jesus, pela tua promessa que diz que quando nós estamos reunidos no teu nome, o Senhor se faz presente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. E o que nós queremos nesta manhã é que o Senhor possa ter liberdade para falar conosco, para nos trazer revelação e clareza da verdade que é o Senhor. Abre, Senhor, nesta manhã os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, e leva-nos além do natural. Queremos ir além do natural, queremos ir ao sobrenatural. Leva-nos em espírito a ouvirmos a tua voz, para o louvor da glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Essa passagem que nós lemos, na verdade nós lemos o capítulo todo aí de Atos, capítulo 10. Nós vemos algo fantástico aqui, e eu quero trazer aqui alguns princípios para nós, e o tema dessa mensagem é a salvação para todos. Não sei se você sabe, mas quando Jesus veio, Jesus ele pregou para o povo judeu. Mas quando Jesus foi assunto aos céus, e a grande comissão que ele disse para os discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e fazer discípulos. Jesus ele começou ali por 3 anos pregando para todo o povo judeu, pegando até em Samaria, onde tinham os judeus misturados. Pregou para algumas pessoas, às vezes que foram até eles por causa do testemunho dele. Mas sempre a vontade de Deus era que a mensagem de Jesus fosse pregada em todos os lugares. Mas apesar de o Senhor Jesus ter dito isso ali em Atos, no capítulo 1, aqui em Atos capítulo 10 foi que Pedro teve a clareza: olha, afinal, porque até então ele era muito preconceituoso nesse sentido.
Mas eu quero que nós vejamos aqui pelo menos 3 personagens desse texto que nós lemos aqui, para que possamos entender algumas coisas. Primeira coisa que nós vemos aqui foi esse anjo que apareceu para Cornélio. Alguém aqui já viu algum anjo? Só a sua esposa. Oh, aleluia. Essa foi boa. Eita, aleluia. O dia está feito. Aleluia. Sabe, eu nunca vi. Conheço pessoas que já viram visualmente. Não estou falando em ver em espírito, estou falando em ver fisicamente. Isso é algo glorioso. Mas eu quero que você veja algo interessante, que apesar de Cornélio ter tido uma visão de um anjo, pensa comigo, olha aqui para mim. O anjo poderia falar assim: Cornélio, você é um homem bom, você é um homem temente a Deus, você precisa entregar sua vida para Jesus. O anjo poderia ter falado isso, sim ou não? Poderia. Mas na verdade ele não pode. Olha só o que diz, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, no capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Olha só o que diz o versículo 12. O próprio Pedro, que participa dessa história aqui de Atos capítulo 10, olha só o que Pedro disse em 1 Pedro 1,12. Ele diz assim: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas, por meio daqueles que pregam o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Pedro aqui falando desse Evangelho, mas olha só a observação que ele faz: coisas que até os anjos anseiam observar. Não sei se você consegue imaginar isso, mas anjos são seres que estão lá diante do trono de Deus 24 horas, não pecaram, não têm tentação, mas eles não podem pregar o Evangelho, porque essa mensagem, essa missão foi confiada a nós. Isso aqui que aconteceu, o anjo foi ali só um instrumento, falou: olha, paz, eu não posso te entregar o ouro, o que eu posso é te falar quem tem. É a única coisa que eu posso falar, porque eu estou limitado até aqui. Eu fico imaginando que os anjos, ele diz ali, esse texto ele diz, os anjos anseiam observar. Em outras versões diz perscrutar. Os anjos anseiam estar envolvidos no negócio, mas eles não podem. Não sei quantos conhecem, existe uma igreja no Cairo, lá no Egito, do pastor Samé Maurice. Você pode até pesquisar. Ela é a maior igreja no Oriente Médio. Ela tem cerca de 7 mil membros. No Egito, lá no Cairo, país muçulmano, um país onde, se você for pego evangelizando, é um problema. E ele conta o testemunho, o pastor Samé, de como que as pessoas estão se convertendo lá. Sabe como que é? Ele fala que chega a pessoa todas as noites, bate a pessoa na porta dele dizendo assim: olha, um ET apareceu para mim dizendo para vir aqui. Outros ele fala: um anjo apareceu para mim falando para eu vir aqui nessa casa. E ele fala que todas as noites ele deixa a banheira da casa dele cheia, porque todas as noites chegam pessoas que tiveram uma visão celestial falando para ele: vai lá porque ele tem algo para te dizer. Ele prega o evangelho para a pessoa entrega a vida para Jesus e ele já batiza na banheira dele. Isso acontece até hoje. Isso aqui, o que aconteceu, acontece até hoje. Por quê? Os anjos, eles adorariam pregar o evangelho, mas esse privilégio, fala para quem está do seu lado, é seu e meu. Os anjos, eles só vão nos auxiliar, nos enviando as pessoas, aleluia. Mas o privilégio de pregar o evangelho é nosso, aleluia, amém. Por isso esse anjo foi usado por Deus para conduzir essas pessoas a Pedro, para que Pedro pudesse anunciar o evangelho. Mas uma outra pessoa que nós vemos aqui nesse Atos capítulo 10, o outro personagem que nós vemos aqui é o próprio Pedro. Primeiro, Pedro, o Senhor já estava preparando toda essa cena para ele. Pedro, ele tinha uma dificuldade séria, tanto que ele teve aquela visão do lençol. E aquela visão entende-se que de duas coisas. Primeiro, o judeu ele não poderia, aliás, até hoje o judeu não come alguns tipos de carne. O judeu ele não come carne de porco, ele não come certos tipos de animais, porque a lei de Moisés, se você for ler lá, está escrito isso, que não pode.
Mas olha só o que diz o versículo 28 de Atos capítulo 10. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Sabe que a lei de Moisés diz que realmente eles não poderiam comer certos tipos de animais. Mas se você for ler lá atrás, a lei de Moisés, isso que Pedro falou, não está na lei de Moisés. Se você for ler lá o que Deus falou com relação ao povo de Deus e aos gentios, não é que eles não poderiam visitá-los, eles não poderiam casar entre eles. Se você ler lá, é isso. Só que se você for pesquisar ao longo da história, os próprios judeus, os próprios rabinos, os próprios líderes religiosos, com o tempo foram adicionando leis na própria lei judaica. Se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver que o Senhor, ele falou através de Moisés: olha, eu não quero que vocês se casem com as mulheres estrangeiras, para que vocês não sejam influenciados. Só que da mesma forma, o Senhor não disse: se isole deles. Não, tanto que a promessa de Deus para Abraão, queria que você abrisse aí agora esse texto. Olha só o que diz ali em Gênesis, no capítulo 12. Abra aí Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12 foi o chamado de Deus para Abraão. Abraão é o pai da fé, onde a nação de Israel começou através dele. Olha só o que Deus falou para ele. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, ele disse assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só o que ele fala: e por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Você vê que a visão de Deus era completamente diferente do que a lei atual ali que Pedro fala era. Não, ei, eu não quero que vocês se isolem dos gentios, eu quero que vocês sejam bênção para a vida deles. Tanto que em João capítulo 4 o Senhor Jesus disse para a mulher samaritana: ei, a salvação vem dos judeus, por isso que o povo judeu é bênção para todas as nações. Não sei se você sabe, mas à luz da Bíblia, você na Bíblia é considerado um gentil. Ai, que bom. O cara pode ser até estúpido, ele é um gentil. Aleluia. Nós somos gentios, aqueles que não fazem parte do povo de Deus, mas o Senhor também nos alcançou. Amém? Aleluia. Mas aqui mostra que a vontade de Deus era que o povo de Deus fosse bênção para os demais. Mas Pedro, na sua visão religiosa, foi ensinado para ele o quê? Não vai, nem se mistura, não come com eles, nem vai na casa deles. Aquela visão de não posso me misturar. Não era essa a vontade de Deus. Uma outra coisa que nós vemos aqui, que Pedro, ele tinha uma dificuldade muito grande para a mudança. Pedro, ele foi criado com uma tradição. Olha só o que diz ali a partir do versículo 10 de Atos 10. Ele diz assim: tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. Isso é, olha aqui para mim, Deus falando para ele: come. E ele falou: de jeito nenhum, Deus, nem o Senhor vai fazer eu comer isso. Por quê? Porque ele sabia que a lei de Moisés proibia, mas o Senhor estava falando: ei, esse tempo aí passou, eu já purifiquei, agora pode. Hoje a gente pode comer umas bifanazinhas, aleluia, um baconzinho, oh glória, né, de porco, aleluia. Porque o Senhor está falando: ei. Muitas vezes nós somos criados com uma tradição há tanto tempo que nós temos dificuldade de entender a mudança. Sim ou não? Às vezes a gente é criado com uma tradição há tanto tempo. Aí você foi criado ali há 50 anos com aquilo, de repente você escuta e fala: não é assim, mudou. Mas como assim mudou? Eu fui criado há tanto tempo com isso. Pedro estava tendo essa dificuldade de entender verdadeiramente aquilo que era a vontade de Deus por causa da tradição a qual ele foi criado. Uma outra coisa que a gente vê aqui na vida de Pedro
Pedro, até então, olha só, Jesus já tinha dito: vocês vão por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, todas as nações. Mas até agora Pedro ainda achava que a salvação era só para os judeus. Olha só o que diz ali o versículo 34. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Só agora, Pedro, em Atos 10. Demorou para cair a ficha. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Sabe, a vontade de Deus, por isso nós temos que pregar o evangelho para todo lado. É pregar o evangelho a todos. Às vezes passa os muçulmanos aí na frente, com aquele negócio na cabeça. Como é que é o nome disso? Ponhé, ok. Eles precisam de Jesus. Só pregar o evangelho para ele também. Porque o evangelho não é só para quem não tem aquilo na cabeça, vai ser para todos. Sem diferença. Precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Aleluia. Uma outra coisa é que ele não tinha percebido, Pedro não tinha percebido justamente essa bênção. Ele tinha se esquecido da bênção de Abraão, que diz que eles seriam bênção a todas as nações, que nós lemos aí em Gênesis capítulo 12. Pedro tinha esquecido disso, por causa da tradição. Tem muitas pessoas que deixam de viver aquilo que é verdadeiramente de Deus por causa da tradição religiosa. Tradições humanas, não Deus. Essas tradições que Pedro falou aqui não tinha nada a ver com Deus. Era alteração humana. Nós temos que viver aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que homens colocam. Amém? Amém? Aleluia. Mas um outro personagem que nós vemos aqui nesse texto é o próprio Cornélio. Quando você lê esse texto aí, você acha que o Cornélio fala: rapaz, Cornélio é muito fixe, não é? Olha só o que diz o texto. Atos capítulo 10, o versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele era italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos. Sim ou não? Está aqui, ó. E tementes a Deus. Então ele era um homem religioso. Você conhece pessoas religiosas ali, ó, que são fiéis ali, ó, religiosos. Toda semana estão na igreja religiosamente ali, ó. Diz o texto que ele era um homem temente a Deus. Eu já conheci até crente que não teme a Deus, e ele, homem temente a Deus. No versículo 2 fala que ele dava esmolas. Passa lá o senhor, está aqui a esmola. Fazia caridade. Um homem com um coração bom, sim ou não? E olha só, no versículo 2 diz que ele orava continuamente. Fala: rapaz, esse homem é homem de Deus, esse homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Apesar dele ser religioso, olha aqui para mim, a religião a qual ele servia não era suficiente para que ele fosse salvo. Apesar de ele temer a Deus, o temor dele a Deus não foi o suficiente para que ele fosse salvo. Apesar de ele fazer caridade, fazer doações, entregar esmolas, ou fazer as caridades, ou fazer essas obras, não era o suficiente para que ele fosse salvo. Apesar de ele orar constantemente, não era o suficiente para que ele fosse salvo. E Deus, por sua infinita graça, por ver que por mais que ele não era salvo ainda, mas Deus vendo o coração dele de buscar a Deus, de querer conhecer a Deus, de servir a Deus baseado naquilo que ele conhecia, Deus, por sua infinita graça, enviou um anjo para revelar o nome de Pedro, para que Pedro fosse até lá, para aí sim, escute isso, através de Pedro, ele pudesse ouvir a mensagem que salva. Tem muitas pessoas aí fora, olha aqui para mim, que são religiosas, que todos os domingos estão no culto, estão na missa, entregam esmolas, fazem caridade, são boas pessoas, têm um bom coração, mas isso não é o suficiente.
Só existe uma maneira de salvação. Abra sua Bíblia aí. Em João, no capítulo 14, eu quero ler um versículo. Cornélio era um bom homem, mas ainda assim era um homem que precisava de salvação. Olha só o que diz João capítulo 14, versículo 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, podem falar o que for, só existe um caminho que leva a Deus. Jesus, ele não disse eu sou um dos caminhos, ele diz eu sou o caminho. E Deus, amando a Cornélio, falou: Cornélio, sabe, sincero, temente, mas ainda assim ele precisa conhecer o caminho que leva à salvação. E Cornélio recebeu Jesus, não apenas ele, toda a sua casa, foram batizados, foram cheios do Espírito Santo e foram salvos. Sabe, talvez você foi criado a sua vida toda crendo em Deus. Eu acredito em Deus, até temente a Deus. Tem gente que tem temor, aquela reverência de Deus, quando passa em frente da igreja, né? Fica aquela coisa, né? Um certo temor. Mas não foi criado sabendo que é só Jesus o único caminho que leva à salvação. Talvez você foi criado que você tem que pedir para outras pessoas. Às vezes te ensinaram que você tem que orar para pedir para Fátima. Às vezes te ensinaram que você tem que orar para pedir qualquer outro santo. Mas não é isso que está na Bíblia. O que está na Bíblia, Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixa eu te dizer algo. Talvez, assim como Pedro foi criado numa cultura religiosa por muitos anos e ele teve dificuldade de entender isso, sabe, talvez você foi criado numa cultura por tantos anos e não te ensinaram toda a verdade, que é a verdade da palavra de Deus, onde diz Jesus. Eu fico imaginando Pedro entrando na casa de Cornélio e depois de perguntar: olha, por que vocês me chamaram? E Cornélio contar toda a história. Ah, ok, já percebi. Então, Cornélio, a questão é que Jesus foi o escolhido por Deus para ser o mediador entre Deus e os homens. Ele é o único caminho de salvação, ele é o único caminho que nos leva a Deus. E quando eles tiveram a revelação dessa mensagem, eles foram salvos. Quantos estão entendendo? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar.